Oiê! Hoje é dia de falar da intensa e perturbadora atuação de Joaquim Fênix em Coringa. Obrigado. Gente, faz tanto tempo que eu não falo de cinema aqui nesse canal, tava sentindo até falta. Mas depois que eu assisti o filme do Coringa e vi aquela performance incrível, essa interpretação, essa atuação, essa profundidade que ele deu para o palhaço do crime, o arqui-inimigo do Batman, depois que eu assisti esse filme com essa leitura que Joaquim Fênix fez desse vilão, eu falei, gente, tenho que trazer isso para o canal. Aqui eu não vou entrar em detalhamento de roteiro, de história, eu quero falar um pouco sobre o que esse filme aborda e as características da atuação, da interpretação, do que o Joaquim Fênix utilizou de recursos expressivos para nos trazer esse Coringa atual. O filme, que foi dirigido por Todd Phillips, ele tem claras referências ao Scorsese, ao Rei da Comédia e também ao Taxi Driver, principalmente esses dois, porque esse é o diretor favorito também do Todd Phillips. Esses são filmes que trazem aqueles personagens que são atormentados, que são psicologicamente afetados e que em dado momento eles acabam se entregando a atos de violência. Esse é um filme de origem, que a gente costuma dizer, então assim, é a origem do Coringa. Quem era esse cara antes de ser o Coringa? Ele traz algumas críticas sociais muito relevantes, como, por exemplo, o descaso do governo com a sociedade, especialmente com aquelas pessoas mais marginalizadas da sociedade, a desigualdade de classes, a violência desenfreada, tudo isso em torno de uma pessoa que já tem uma certa instabilidade psicoemocional e que vai sofrendo reflexo também da sociedade nos seus próprios comportamentos. E toda essa abordagem sobre a saúde mental eu achei muito densa, muito intensa, que fala sobre depressão, sobre os transtornos mentais. É um filme que trata da falta de empatia, do preconceito da sociedade diante daquilo que é diferente. Tudo isso poderia ser uma fórmula pronta para o clichê, porque são temáticas que já estão bem batidas aí no cinema. Mas isso não acontece aqui no filme do Coringa e, na minha leitura, isso se deve quase que exclusivamente à atuação do Joaquim Fênix, que levou esse filme nas costas. Então, o que dizer desse Coringa? Antes dele ser o Coringa, ele era simplesmente o Arthur Fleck, um comediante falido. Ele tenta ganhar a vida como palhaço, mas é um fiasco, porque ele não tem graça nenhuma. Ele faz uns bicos para comerciantes que são meio decadentes, também em hospitais, mas o sonho dele, apesar disso tudo, é que ele seja uma pessoa conhecida, um humorista conceituado. Ele é um cara infantilizado, que ele mora e cuida da mãe, ele tem uma inocência meio sinistra, assim, que chega a ser um negócio desconcertante, ele sofre bullying, sofre todo tipo de violência por ser quem ele é. Ele tem uma condição, uma risada compulsiva, que existe mesmo, o nome dessa doença, desse distúrbio, é síndrome do afeto pseudobulbar. Isso faz com que ele caia na gargalhada toda vez que ele se vê numa situação de confronto ou de estresse, se ele se vê recuado. E essa risada, eu vou falar mais pra frente um pouco sobre essa construção da performance, mas é uma coisa assim, angustiante. E ele tem consciência desses distúrbios mentais que ele tem e o tempo todo ele tá lutando contra essa condição. E isso, quando acontece, você vê isso na cena, é de uma dramaticidade muito intensa, muito forte. Tem até uma frase que me marcou muito nesse filme, quando ele tem um diário que ele vai anotando seus sentimentos, suas ideias e também as suas piadas, aquelas piadas péssimas que ele tem. E lá no meio ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, que a pior parte de você ter um transtorno mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse. E ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa totalmente fora da casinha, ele tem uma lucidez com relação a essa condição que ele tem, que é uma coisa muito impressionante. E claramente esse Coringa é uma mistura de uma fragilidade psicoemocional com o que a sociedade faz com essa pessoa. Mas isso não acontece de uma forma caricata ou de uma forma romantizada demais. Oh, ele é uma vítima da sociedade. Não é bem nesse sentido e eu atribuo muito ao próprio ator ter conseguido não transmitir essa pena que a gente teria dele, mas ele é também responsável pela pessoa que ele se transforma. E o resultado disso tudo é um Coringa que, ao mesmo tempo que representa uma voz
que precisa ser ouvida, precisa ser compreendida, é também um cara louco com atitudes desproporcionais que me parece que só dessa forma, na violência, ele encontrou satisfação, encontrou uma forma de ser visto. E para trazer esse Coringa pra gente, Joaquin Phoenix, ele fez um estudo muito aprofundado. Não é à toa que ele parece ser um dos queridinhos aí a ser indicado para o Oscar desse ano, porque teve todo um investimento e o resultado ficou uma performance impecável. E o Joaquin Phoenix, ele é daquela linha de atores que fazem uso do método, que é uma técnica utilizada por vários atores, que é de uma imersão total dentro do personagem que eles assumem quando vão fazer algum papel. Nessa técnica, os atores procuram desenvolver em si mesmos as emoções, os sentimentos e até coisas físicas, comportamentos também dos seus personagens. Então, é assim, se tem um cara que tem distúrbio alimentar, o cara vai meio que passar fome durante um período. Ele vai sentir na pele o que é você ter um distúrbio alimentar. Então, no caso de Joaquin Phoenix, uma das coisas que chama muito atenção é a parte corporal dele mesmo, né? Então, ele tem, assim, em 9 meses, me parece, ele emagreceu 23 quilos para poder fazer esse personagem. E ele conta que ele ter passado fome, disseram que ele comeu uma maçã por dia, mas ele já desmentiu isso, que na verdade tinham outros alimentos e obviamente sempre com um acompanhamento médico, mas ele passou fome e ele passou um perrengue aí para poder emagrecer esses 23 quilos. E isso ele conta que o afetou internamente, psicologicamente e no fim das contas, essa afetação toda foi importante para a construção desse personagem. Nos aspectos da atuação, ele tem um conjunto de expressividade que é muito intenso, tanto com relação à voz, quanto às expressões faciais, o corpo, e tem ainda uma questão da dança. Então, esses são os aspectos principais da construção desse Coringa. Quanto à voz, o que mais chama atenção, obviamente, são as risadas, porque não é uma risada. Ele desenvolveu risadas diferentes. Pode prestar atenção nesse filme, que tem uma risada que é de angústia, tem uma risada que é um sorriso para você tentar se relacionar socialmente. Tem a risada do momento em que ele tem a compulsão, então é uma risada que mistura com choro, que mistura com algo que está preso aqui na garganta, então ele tem algumas coisas guturais, então é uma risada que engasga, é uma risada que está presa, é muito angustiante e eu achei incrível. Eu não sei como que ficou isso no dublado, na versão dublada, porque eu não assisti, mas o dublador do Coringa nesse filme foi o Hélio Ribeiro, que é um super dublador. Eu andei assistindo uma ou outra entrevista com ele, que ele fez uma risada, né, na entrevista para mostrar como é que ele compôs para o filme, para fazer a dublagem, e eu achei bem digno, bem interessante. Eu acho que talvez não se perca tanto assistir essa versão dublada, mas assim, o original é sempre incrível de você acompanhar para poder entender a construção total desse personagem que o ator fez. Se você assistiu dublado, conta aqui pra mim o que você achou também dessas risadas diferentes, se você sentiu que tem essas nuances também no filme, na versão dublada. E essas risadas também fazem esse jogo com as expressões faciais. Ele tá ali de frente pro espelho, então é muito intenso esse momento que ele coloca, que ele faz a risada aqui, ele tem as caras e bocas, mas na medida certa, e isso é até engraçado de dizer, porque Coringa por si só já é um cara desproporcional, então poderia cair nessa coisa muito exagerada, mas ele sabe quando ele tem que ser exagerado e quando ele não tem que ser. E quando ele precisa ser um pouco mais dramático. Com relação ao corpo, o fato dele ter perdido muitos quilos influenciou para uma... Ele é um cara retorcido, assim, esquisito. A primeira cena que ele aparece de costas, que ele tá meio arqueado, assim, que você vê bem a coluna dele, assim, eu achei muito impressionante. Eu achei, em um primeiro momento, até que fosse um dublê de corpo, porque ele tava muito estranho. E aquilo gerou um desconforto em mim. Eu não sei se você que assistiu sentiu isso também, mas um desconforto. Então, aquele corpo, ele mostra uma decadência e ao mesmo tempo um sofrimento. Então você não sabe se você sente asco ou se você sente pena ou se você tem empatia por tudo isso que está acontecendo com ele. É uma mistura de sensação que ele traz a partir da sua imagem corporal. E um aspecto que está relacionado ao corpo, que está relacionado também à comunicação não verbal,
que foi muito bem explorado nesse filme, nesse Coringa, foi a dança. E eu achei muito interessante que a dança, para o Coringa, aquele personagem, aquele vilão que tá ali em formação, era um momento assim dele com ele mesmo. Então, quando ele estava bem, especialmente quando ele se viu vilão mesmo, que ele assumiu essa condição, né, que ele percebeu que não, então agora nasceu um vilão. É quando ele dança, é quando ele entra, ele tem uma musicalidade, isso é muito interessante também. Porque o momento da dança é quando o Arthur abraça quem ele é e assume que ele é o Coringa. Então eu recomendo que você assista esse filme, mesmo se você não for muito fã de filmes de super-herói. Até porque esse não é um filme de herói, é um drama, é um filme sobre crime e ele é muito denso, ele é muito intenso, chega a ser perturbador. E toda essa mistura não fica na superfície do óbvio. E se você curtiu essa análise de hoje, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você já assistiu o filme do Coringa, se você teve esses mesmos sentimentos, essas sensações que eu tive durante o filme. E a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!